Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Filhos de Maria, ao nosso canal da Casa Espírita Filhos de Maria. E hoje nós vamos iniciar com um tema da prece, né? E nós vamos explorar alguns aspectos relacionados a essa questão e verificar por que muitas vezes nós fazemos prece e a gente acha que não foi atendido, por que algumas pessoas fazem prece e são prontamente atendidas, enfim. Então, primeiramente, eu queria trazer a definição para vocês do que vem a ser a prece. A prece, segundo o dicionário popular, é uma mensagem oral, escrita ou em pensamento, que se dirige a uma divindade ou a um santo, pedido de ajuda, pedindo uma bênção ou agradecendo por alguma graça recebida. E aí nós temos algumas palavras que são sinônimas, né? Reza, oração. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual é a característica geral da prece. Os espíritos dizem que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, nós podemos propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. Nós vamos perceber, um pouco mais à frente, nós vamos fazer uma analogia ou uma comparação entre essas duas definições. São basicamente a mesma coisa, mas só tem um detalhe que eu vou chamar a atenção mais à frente e nós vamos discutir sobre isso, né? Eu só chamo a atenção porque na definição popular a gente, né, tem a definição de que nós poderíamos fazer preces, né, para santos, enfim. Vamos seguir em frente então. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, onde trata da questão do pedir e obtereis, nós temos algumas passagens de Jesus nos evangelhos que trazem citações a respeito de como nós devemos proceder com a nossa prece, como fazer uma prece, quais os cuidados nós devemos ter. Então, Jesus, em uma de suas passagens, né, ele diz o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetam orar pondo-se de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então nós temos ali no primeiro item, né, eu coloquei descrição e intimidade. Então nós temos que entender que a prece, ela é uma comunhão minha com Deus e ela não precisa de plateia. Nós sabemos que a gente pode efetuar uma prece em qualquer lugar, em qualquer momento. Não necessariamente eu preciso ir para um quarto, ficar sozinho para efetuar uma prece. Mas há pré-requisitos para que a minha prece seja bem feita, né? Seja atendida, se é o que eu gostaria. Então, uma delas é que nós façamos esse recolhimento. Esse recolhimento é um recolhimento íntimo do coração. Eu poderia estar no meio de uma praça cheia de gente, tumulto, e eu consigo me recolher intimamente e fazer a minha prece. Mas isso não é comum, né? A maioria das pessoas vai ter muitas distrações e não consegue organizar os pensamentos para efetuar uma boa prece. A outra questão que Jesus coloca é para a gente evitar, né, os excessos, né? Tem uma passagem que ele diz o seguinte: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos.
Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. Então, a gente sabe que existem pessoas, né, que têm um repertório muito grande de palavras bonitas e, às vezes, não intencional, às vezes intencional, por conta da sua vaidade, ao orar em público, exagera na quantidade de palavras, ou existem pessoas que fazem uma sucessão de preces repetidas, onde o seu coração e o seu pensamento não estão associados. Eu vou rezar lá no meu Pai Nosso, e a gente tem a nossa conhecimento da oração dominical, que nos foi entregue por Jesus, como sendo um modelo, né? Não necessariamente que a gente deveria repeti-la, mas se ou quando formos fazer uma oração, seja a oração do Pai Nosso, mas que a gente reflita nas palavras que estamos executando. Seja feita a sua vontade, assim na terra, né, como no céu. Mas na maioria das vezes eu não quero isso. Eu quero que seja feita a minha vontade, apesar de eu estar falando o contrário. E aí eu faço o seguinte, vou repetir 100 vezes a oração do Pai Nosso, porque eu vou ser atendido. Mas não presta atenção no que está falando. Né? Seja feita a sua vontade, não a minha. Então eu repeti 100 vezes isso, mas não pensei sobre isso. Então não é pela quantidade de palavras, não é pela quantidade de preces que nós seremos atendidos. Seremos atendidos pela sinceridade que vai no nosso coração. Não necessito, muitas vezes, fazer uma prece verbalizando. Eu posso fazer uma prece em pensamento. Ela é eficaz tanto quanto eu estiver falando ou não. Não necessariamente eu preciso falar. E o último item nos remete a uma questão chamada, eu coloquei ali o título de coração limpo. Mas na verdade é o seguinte, quando fordes orar, na verdade Jesus traz lá a seguinte passagem no Evangelho, né? Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está no céu, também não vos perdoará os pecados. Então a gente, voltando à oração dominical, muitos de nós repetimos também. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas na verdade, a gente, de novo, né? Muitas vezes, a gente sabe que existem pessoas que trazem um coração cheio de ressentimentos contra familiares, ressentimento contra o vizinho, ressentimento contra os amigos do trabalho, e por aí vai. Eu trago uma carga, né, de ressentimento, carrego um caminhão de mágoa dentro do meu coração. Às vezes essas mágoas, inclusive, são contra Deus, inclusive, porque Ele não fez as minhas vontades, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Então, a primeira coisa que a gente tem que se livrar é desses ressentimentos, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, essas, digamos, seriam as 3 regras básicas para que a gente possa fazer uma boa prece. Na sequência, Kardec, na questão 658, ele questiona se a prece é agradável a Deus. Segundo os Espíritos, né, a prece é sempre agradável a Deus quando ela é ditada pelo coração. Como eu disse aqui, quando a gente faz uma prece, a gente deveria buscar, como já estudamos, né, um recolhimento, buscar pensar o que eu vou pedir, pensar sobre o que eu vou agradecer, ser o mais simples e objetivo possível. Não necessita um caminhão de palavras, mas as palavras, elas são limitantes para expor os nossos sentimentos. Dificilmente vamos conseguir traduzir em palavras, às vezes, o que estamos sentindo. Então, de forma simples, na sua linguagem popular, na sua maneira de falar, se dirigir a Deus, né? Mas
é preciso que eu ordene esse pensamento, faça uma organização daquilo que eu estou pensando. Aqui na nossa casa espírita, ou nas casas espíritas em geral, as pessoas costumam colocar uma musicazinha tranquila de fundo para que as pessoas se tranquilizem, né? Desacelerem. Ou, a grande maioria, isso é bastante comum, a música nem tanto, mas pelo menos façam a leitura de uma página evangélica, né, que tenha uma moral evangélica para uma reflexão prévia, e posteriormente nós vamos fazer a nossa prece. Então, eu primeiro procuro me tranquilizar, organizar os pensamentos sobre o que eu vou pedir, sobre o que eu vou agradecer, se eu vou somente louvar a Deus, enfim. É dessa maneira que a prece é agradável a Deus, quando dita com o coração e quando dita com sinceridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, eu separei 3 itens, destaquei 3 itens nesse item chamado Ação da Prece, né? Sobre para quem devemos orar. Nós podemos orar para alguém que esteja com alguma enfermidade, podemos orar por nós mesmos, pedindo a restituição da saúde, pedindo forças, pedindo paciência. Podemos orar para os espíritos sofredores, né? E não há limitação nessa questão. Deus é infinitamente justo, misericordioso e bondoso. Então, as nossas preces podem ser dirigidas e devem ser dirigidas, inclusive, para os suicidas, porque passam eles, às vezes, por muitas dificuldades. E a gente sabe que existem segmentos religiosos que acreditam numa condenação eterna. Isso não existe. Deus não condena ninguém eternamente em suplício ou em sofrimento ou dificuldade qualquer que seja. A todos é dada uma oportunidade de recuperação. Quem atende a nossas preces? Bom, aí eu vou fazer uma ponte com a definição que a gente leu no início sobre o que é a prece, né? No dicionário popular, a gente viu lá que a prece pode ser feita, né, para uma divindade, a gente está falando de Deus, aos santos, e aí eu chamo a atenção para uma questão. Os espíritos colocam para a gente que a gente sempre deve dirigir a nossa prece para Deus. Por quê? Seja o que quer que a gente peça, vai ser sempre atendido mediante a anuência de Deus. Então, por mais que eu dirija a prece para o espírito mais evoluído que eu conheço, Jesus, por exemplo, né? Essa prece vai ser atendida ou não, mas sempre vai ter uma anuência de Deus. Então, quando eu dirijo a minha prece a Deus, os espíritos encarregados de executar, né, a sua vontade e as suas obras, são eles que zelam, né, pela ordem, né, pela dar, digamos assim, aquilo que está sendo pedido ou não. Então, sempre dirigir nossas preces a Deus. Tem um livro que se chama Entre o Céu e a Terra. É um livro psicografado pelo Chico Xavier e ele foi editado pelo André Luiz. O André Luiz nos narra, esse livro é interessante porque toda a história se inicia basicamente com o pedido de uma criança que faz uma prece pedindo ajuda, né, para sua família. E essa prece que a criança faz, ela faz dirigindo para a sua mãezinha que havia desencarnado. Bom, quando a gente direciona a nossa prece para alguém, né, que desencarnou, um familiar, mesmo que seja alguém querido do nosso coração, muitas vezes eles estão na mesma condição evolutiva que a nossa e têm as suas limitações. Eles não vão conseguir nos ajudar, né? E quando nós dirigirmos a prece, dirigir a Deus. No livro em questão, o que acontece ela faz a prece, dirige a prece à sua mãe. A sua mãe não tem condições de ajudar, porque passa por um processo de perturbação,
ela havia desencarnado e ela era muito afeiçoada ainda ao pai dessa criança, que estava vivo ainda. E ele se consorciou com uma outra mulher, né? E essa mãe que desencarnou, a mãezinha dela que desencarnou, ela não aceitava essa condição. Então, ela praticamente perseguia aquela madrasta, né? A madrasta da menina. E nós tínhamos ali um processo obsessivo. Então, quando a prece foi dirigida à mãezinha, a prece não foi desperdiçada, né? A gente vai perceber no livro que eles vão explicar esses mecanismos. Então essa prece foi captada e todo o decorrer dessa história, a abrangência do socorro que está sendo feito é decorrente dessa prece, que foi chamada de uma prece refratária, né? Foi feito o pedido para alguém, essa pessoa não tem condições de atender, aí, enfim, vai chegar alguém que tenha condições de atender e o socorro será feito. Então eu já finalizei essa questão, a quem devemos dirigir a nossa prece. No capítulo ainda no 27, nós temos aí a eficácia da prece. Jesus diz o seguinte: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Essa questão nos remete a uma reflexão. Essa reflexão é agora trazendo para o nosso mundo pequeno, né? Se nós nos colocássemos na condição de pais, né? Quem não é pai, ou na condição de mãe, um chefe de família que seja, e nós temos guarda ou filhos pequenos, nós atendemos a todos os pedidos que os nossos filhos fazem para nós? Devemos atender a todos os pedidos? Então, se meu filho me pedir, por exemplo, para jogar videogame a noite inteira, ou jogar videogame para sempre, não quero mais ir para a escola, eu devo atender o pedido? Veja, a gente está falando de pais zelosos, que querem que seus filhos cresçam, que seus filhos amadureçam e que eles progridam, que sejam pessoas dignas perante a sociedade. E aí? Eu faço a concessão ou não? Obviamente que não. Por quê? Porque é um pedido de uma criança que não sabe o que está pedindo. E muitas vezes nos comportamos dessa maneira, perante Deus, né? Por isso da reflexão, antes de nós dirigirmos a nossa prece a Deus, para solicitar o que quer que seja. Pedir, antes de pedir, refletir sobre o que a gente vai pedir. Às vezes passamos por um momento de aflição, de angústia, e a gente sabe que muitos desses problemas, dessas dificuldades que enfrentamos, têm origem no nosso comportamento desequilibrado. Muitas das doenças, as dificuldades que enfrentamos, têm origem no comportamento desajustado que nós temos. Então nós devemos refletir antes, né, e pedir força a Deus também, não só para Ele me restituir a saúde, mas para que Ele me ajude a me livrar desse desequilíbrio, vício, moral, enfim, qualquer que seja, para que eu possa não só restituir a saúde, mas também me melhorar e evitar que eu incorra novamente no mesmo problema. Então, alguns problemas que são de ordem ou que tenham a causa em nós mesmos, né, a gente pede força para superar essas dificuldades. E existem problemas que não têm, né, são provas, né, que Deus coloca no nosso caminho para que a gente cresça, para que a gente amadureça, né? São as dificuldades que a gente impõe a nossos filhos, acordar de manhã cedo todo dia, né, mesmo com frio, com chuva, vai para a escola de qualquer jeito, e a gente, né, fica reticente, as crianças não querem ir, né? É o mesmo comportamento diante de Deus que nós temos muitas vezes, só que Ele tem uma visão muito mais ampla sobre as nossas necessidades. Uma visão de um pai, como nos apresentou Jesus, de um pai amoroso, que zela pelos seus filhos, que quer que seus filhos, né,
prosperem, né? Evoluam, e muitas vezes estamos estagnados na mesmice, e vêm as dificuldades justamente para fazer com que a gente caminhe, né? Para que a gente saia do lugar onde a gente está estacionado. Então, quando a gente lê isso daqui, né, tudo que a gente pedir obtereis, então, a que se refere? Né? Jesus, quando disse isso, a gente está se referindo à coragem, paciência, à resignação. É isso que a gente tem que pedir sempre. Né? Quando Emmanuel comentou com Chico certa vez que devemos pedir ombros fortes, ou seja, para carregar as nossas cruzes, né? Porque muitas das vezes nós fraquejamos diante de determinada situação e, ao solicitar ombros fortes ou solicitar ajuda para superar determinada dificuldade, essa ajuda chega, essa ajuda sempre vem. Muitas das vezes a gente quer um milagre, a gente quer uma coisa mágica, né? Que o problema da nossa frente desapareça, que chova dinheiro no nosso quintal. Muitas das vezes é o que a gente espera. Só que nós devemos exercitar as nossas faculdades para sair das dificuldades, para superar essas dificuldades. É aquela questão, eu vou pedir ajuda para me curar, né? Então eu faço a minha oração a Deus e peço para Deus me curar. E fico sentado esperando. Eis que vem alguém e bate na minha porta e diz assim, olha, que nunca foi na sua casa, e foi lá naquele dia, eu estou passando por isso, uma determinada situação, estou vivenciando essa dificuldade, olha, eu conheço um médico muito bom, poderia te indicar, te levo até lá, e a ajuda veio, né? E muitas vezes a pessoa, não, é que eu estou fazendo uma oração, eu vou ficar curado, vou ficar por aqui, não vou no médico não. A gente tem que ter consciência de que Deus colocou a medicina entre os homens, né? Para aliviar o nosso sofrimento, para nos ajudar. Então não devemos recusar a ajuda. Às vezes a resposta chega e a gente não quer enxergar, mas sempre as nossas orações são ouvidas. E a grande maioria são respondidas e a gente não percebe, né? A gente, como eu disse, quer uma solução milagrosa. Então, pedir sempre coragem, paciência e resignação. Na questão 660, Kardec pergunta se a prece torna melhor o homem, né? Os espíritos dizem que sim, né? Porque quando a gente ora com fervor e confiança, a gente torna mais forte contra as tentações do mal, né? E muitas vezes Deus vai nos enviar espíritos que vão nos inspirar, que vão nos trazer ideias para como superar determinadas dificuldades que estão nos angustiando. Então, às vezes, a resposta veio de novo e a gente não quer escutar, não quer enxergar. Então, devemos pedir sempre coragem, resignação e paciência. Tem uma passagem no livro Boa Nova, em que Pedro, né? O livro Boa Nova é uma psicografia do Chico Xavier também, e é uma história que nos foi trazida por Humberto de Campos. E Pedro está conversando com Jesus justamente sobre essa questão, né? Se nossas preces são ouvidas, se de fato a gente se melhora. E Jesus, então, responde a Pedro que sim, todas as nossas orações, nossas preces são ouvidas e são atendidas, né? E Pedro então responde para ele, olha, eu tenho orado constantemente, mas não estou sendo atendido, né? E é um questionamento que Jesus faz para ele sobre o que tu tens pedido, Pedro. É o questionamento que serve para todos nós. O que temos pedido em nossas orações? Então, vamos refletir sobre essa questão, porque, digamos, é uma chave que vai trazer a solução de algumas questões que estão dentro de nós mesmos,
Então, é através desse caminho, através desse exercício, que nós vamos conseguir superar as dificuldades e, como falei anteriormente, né, através dessa reflexão é que nós vamos enxergar a origem dos nossos problemas. Tem uma história do Chico, que é uma historinha que quem nos trouxe foi o Ramiro Gama. É um livro intitulado Lindos Casos de Chico Xavier. E conta ele que certa vez perambulava pela cidade, né? Ele morava ainda em Pedro Leopoldo e estava lá trabalhando no centro e de repente chega um grupo de pessoas que traziam um cego que havia muito machucado. Ele havia caído de um viaduto que fica em Pedro Leopoldo, o viaduto chama-se Central do Brasil, que liga Pedro Leopoldo a Matozinhos. E o cego havia despencado de uma altura de 4 metros. O guia parece que estava embriagado, se descuidou e o cego despencou. Enfim, chegaram lá com o cego para ver se o Chico conseguia de alguma forma ajudá-lo. Chico então providencia um quarto, aluga um quarto para cuidar dele e o hospeda, traz os primeiros medicamentos, os primeiro socorro ali e tal, dando assistência. Só que o cego era idoso, né, era um velhinho, e ele precisaria de assistência por um longo tempo para que pudesse se recuperar. Chico, então, trabalhava nessa época, ele era balconista de um armazém e não tinha disponibilidade para ficar o dia inteiro com o cego, né? Então ele, naquela época, rodava um periódico na cidade, esse jornalzinho de bairro, e ele então faz um anúncio, lá em 1928, ele faz um anúncio pedindo ajuda a quem quer que seja, ateu, católico, não importa a religião, se alguém se disponibilizaria a ficar com o cego durante o dia, porque à noite ele ficava, não tinha problema. Eis que então passa uma semana e ele angustiado com aquela situação e não aparece ninguém. E depois de um certo tempo aparecem lá 2 meretrizes, eram 2 prostitutas, né, bastante conhecidas na cidade. E elas, Chico, você ainda está precisando daquela ajuda? Ah, estou sim. Podemos ajudar? Claro que sim. Jesus há de recompensá-las pela caridade que vocês estão fazendo. Eis que então elas ficavam com o velhinho, o cego durante o dia, e à noite o Chico ficava, né? Então quando ele chegava à noite, eles faziam uma oração e elas iam embora. Decorrido um período de mais ou menos um mês, o cego já havia se restabelecido, já estava, né, forte, e ele iria então fazer a última oração, a última prece e estaria já se despedindo das meretrizes, né? Só que quando ele termina essa oração, estava ele emocionado e as 2 mulheres emocionadas e o próprio cego emocionado. Todos estavam chorando, né? E elas então falam para ele: Chico, a prece modificou a nossa vida, né? Esse período, né, foi muito bom. E nós estamos de mudança para Belo Horizonte, onde uma ia trabalhar numa tinturaria e a outra fez um curso de enfermagem e virou enfermeira, né? Saíram daquela vida, enfim. Então fica a historinha. E para nós encerrarmos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da gratidão, né? Muitas vezes nós, nas nossas orações, pedimos para que Deus retire os problemas do nosso caminho, né? Já expliquei que esses problemas muitas vezes são aqueles que vão nos fazer crescer. E quantos de nós esquecemos de agradecer, né? Nós não agradecemos por quase nada a maioria das vezes. Nós não agradecemos pela moradia, não agradecemos pela nossa família, não agradecemos pelo alimento que temos. E pedimos, né? Pedimos com excesso. Façamos uma pequena reflexão. Se nós
tivéssemos que acordar amanhã somente com aquilo que eu agradeci, será que eu teria tudo isso? Família, casa, moradia, carro, saúde? É uma questão que nós devemos analisar com calma, pensar, para saber se estamos realmente sendo gratos a Deus por tudo aquilo que estamos recebendo. Quando estivermos lá no alto da montanha, e tivermos evoluído e olharmos para trás, né, e enxergar que aquela dificuldade foi de fato a minha necessidade naquele instante, porque eu sabia que atravessando aquela dificuldade, lá na frente eu encontraria o oásis. E o outro caminho que eu estava buscando, que eu estava pedindo, era o caminho que iria me perder, né, que iria me trazer muito mais sofrimento. Então a gente tem que ser confiante em Deus. Mesmo nessas dificuldades, nós devemos agradecer, porque são elas que nos fazem amadurecer, são elas que vão nos fazer crescer. Então, muito obrigado pela paciência dos senhores, muito obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe.